Bora para mais um papo de coach? Esse aqui é o melhor pré-treino que tem. Café. Galera, hoje eu vou contar uma historinha. Quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos de idade, eu me machuquei no CrossFit. Isso era 2017. Eu fui fazer um treino que tinha clean. Eu não aqueci direito. Eu acho que eu peguei a barra vazia. Eu nem fiz mobilidade, não sabia fazer mobilidade na época. Fiz o movimento do clean e quando eu fui receber a barra lá em cima no front rack, eu senti que o meu punho estralou para trás, doeu, eu recebi a barra mal recebido e depois desse dia eu fiquei a semana inteira sem conseguir treinar, sem conseguir apoiar minha mão no chão e tudo que eu ia segurar nesse movimento de preensão, o meu punho doía. Eu sentia muita dor aqui nessa região aqui e eu praticamente não consegui treinar mais naquela semana. E eu fiquei 6 meses sem poder treinar direito. Só a partir do 7º mês eu voltei a conseguir apoiar a mão no chão, fazer prancha, fazer flexão. E para a dor sumir de fato demorou uns 2 ou 3 anos. 2 ou 3 anos. Então logo depois que eu me machuquei, eu abortei o treino ali, eu não treinei mais. Fui para casa, eu não tomei anti-inflamatório nem nada, não fiz gelo nem nada, mal e mal sabia treinar. E, caras, é muito complicado quando a gente se machuca, porque começa a passar pela nossa cabeça, será que a gente não vai mais conseguir fazer as coisas que a gente gosta? Será que eu não vou conseguir mais treinar? Nossa, mas eu tava indo tão bem, puta merda, agora eu vou ter que reduzir carga, reduzir movimento, ou daqui a pouco nem fazer mais. E aí eu fiquei assustado, né? E o pior é que eu deixei a peteca cair e parei de treinar, inclusive a própria prática de cross, né? O próprio treinamento funcional. E para falar a verdade, até para treinar na academia convencional estava ruim. Eu não, mesmo a lesão tendo sido para trás do punho, né? Mesmo os movimentos de pegada neutra, de puxada, que não tinha nada a ver com apoiar a carga aqui em cima, eu não conseguia fazer. Aí me desmotivou total e eu fiquei ali uns um ano sem praticar nada, 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 nada. E aí hoje eu vejo as pessoas que se machucam no cross, se machucam na academia ou fazendo funcional e tal. E aí o que essas pessoas geralmente recorrem? Ou elas param de treinar, ou elas tomam remédio todos os dias, esperando que a dor passe, e às vezes quando para de tomar o remédio a dor volta, ou então elas ficam refém de ter que pagar caro para paliativos, às vezes massagem, às vezes terapias que não vão dar o retorno que se espera, que são caras na maioria das vezes, e a dor, ela parece que ela sempre fica num fundo e ela sempre fica ali. A dor, ela de fato nunca nos abandona. E aí, o que aconteceu há 7 anos atrás, quando eu me machuquei essa vez enfim, não tive suporte, eu mesmo não conseguia me ajudar. Nos próximos 7 anos eu estudei muito, mas muito sobre treinamento, como que a gente desenvolve, como que a gente pode entender sobre lesões, como que a gente faz os primeiros cuidados com a gente e como que a gente pode escolher um bom profissional para nos ajudar. Porque se a lesão for séria, a gente vai precisar de um fisioterapeuta, a gente vai precisar tomar medicação. Mas acima de tudo, o que a gente precisa fazer quanto ao nosso papel para evitar que isso aconteça e para a gente se recuperar mais rápido e até mesmo não deixar que isso aconteça mais. E é sobre isso que eu vou tentar falar hoje. Eu fui atrás, galera, de achar uma forma de explicar sobre dor aguda e dor crônica para as pessoas que são interessadas em cross e são interessadas em treinamento funcional, que se machucaram ou não e querem aprender como que a gente faz para lidar com dores. E galera, pode vir comigo que o bagulho vai ser garantido. Então eu acho que a grande pergunta é: como que eu posso treinar o cross sem dor? Como que eu posso praticar a corrida sem dor? Ou se a dor vier, que ela acaba sendo inerente do treinamento de quem treina sério, né? Como que eu posso fazer para ela sair mais rápido?
E, sobretudo, quando a dor aparece, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Show? Eu costumo falar, turma, que a dor, ela não deve ser uma sentença, e sim um mensageiro. Para a gente entender sobre dor no corpo humano, caras, assim, ó, pensa que você tem uma casa. E na tua casa está tendo infiltração nas chuvas. Está mofando parede, está entrando água pelo telhado e as paredes estão ficando mofadas e está ficando feio. É correto eu pintar a parede da minha casa? Hum. Bom, se vier uma visita semana que vem na minha casa, vai ver as paredes ali bonitinhas, não tem problema nenhum, tá? Só que se chover de novo no outro dia, eu vou perder a tinta nova que eu coloquei. Vai chover de novo, vai mofar de novo, vai estufar a tinta. Vou ter que ir lá de novo, passar a tinta de novo e consertar o serviço. Essa forma de resolver a infiltração na casa passando tinta é mais ou menos que simboliza o que as pessoas têm feito hoje em dia com se machucar treinando, parar de fazer o movimento ou abandonar a prática e depois voltar. Se machuca de novo, tira o movimento fora, fica um tempo sem fazer nada e volta a treinar. Serve para tirar dor? No momento serve. Mas isso não resolve o problema de fato, porque ninguém foi na origem. Assim como eu não fui no telhado consertar as telhas, que provavelmente deve ser o motivo de entrar água na minha casa, isso se equivale às pessoas não se avaliarem e não entenderem por que o nosso próprio sistema está disparando dor. Então, no exemplo da casa, eu preciso achar uma forma de impermeabilizar, seja o teto, as telhas, enfim. Eu preciso fazer essa água não entrar mais, que a chuva bata na telha, escoe para fora e não entra dentro de casa. De forma semelhante, seguindo o mesmo raciocínio, eu preciso fazer com que o meu treino não gere dores. E se gerar dores, eu preciso fazer uma forma com que essa dor não se instale. E galera, quando a gente entende isso, nossa, vocês nunca mais vão deixar de treinar, vocês nunca mais vão deixar de viver por causa de uma dor. Seja uma dor de uma tendinopatia básica, grau leve, normal do processo de treinamento de quem treina recreacional, quem treina sério, até mesmo uma lesão de gravidade mais avançada, que de fato faça a gente parar de treinar por um mês, 20 dias, uma semana, mas que sobretudo a gente volte, galera. E que a gente não tenha um fardo nas nossas costas que sempre desperte medo de treinar. Então, beleza, eu acho que eu já introduzi o assunto bacana, então agora vamos para o que interessa. Então, turma, o primeiro passo seria a gente entender o que desperta a dor no corpo, o que faz o nosso corpo sinalizar dor. Pode ser, vamos lá, o core fraco, baixa estabilidade no corpo, movimentos com baixo controle. Se for dor lombar, pode ser fraqueza nos glúteos, fraqueza de arco plantar, pode ser o nosso sono desregulado, pode ser inclusive abuso de remédio controlado, quando a gente toma mais do que a gente deveria. Isso é muito comum acontecer em caso quando a pessoa se automedica com remédio tarja preta, muito sério. Ou a gente ou essa dor ela pode se originar proveniente do nosso treino, que pode ter alguma coisa inadequada ali, como por exemplo, movimento, amplitude de movimento. A gente pode ter um desequilíbrio na relação demanda e capacidade de alguma estrutura do nosso corpo que faz o nosso sistema disparador. Ou até mesmo, o que é mais comum de acontecer, o nosso aquecimento, a nossa preparação, a ponte que conecta o nosso estado sedentário, vida normal. Cheguei na academia e o estado que eu estou no pico do meu treino, fazendo força, fazendo condicionamento físico, fazendo HIIT, levantando carga, me movimentando. Esse gap entre esse momento e a hora que eu entrei, aqui precisa ter mais qualidade. Que é geralmente se conhece como warm-up, aquecimento, mobilidade, ativação, preparação. Os nomes, cada cultura de treinamento vai ter a sua. Mas esse gap, ele é um só. A transição entre o corpo frio e o meu estado preparado para realizar a atividade e realizar o treino.
O problema ele pode estar ou em todos os lugares ao mesmo tempo ou em algum desses lugares. Então vamos lá. Cara, core fraco, sobre a relação entre dor nas costas e core fraco, uma vez já se acreditou que a fraqueza do core poderia levar à dor. E hoje a gente sabe que core fraco não necessariamente tem a ver com dor nas costas. Porque a gente pode ter um core fortalecido e não necessariamente ter sintoma de dor. Eu fiz um vídeo no meu Instagram falando que nos últimos 10 anos houve pesquisadores ao redor do mundo que se concentraram em esclarecer essa questão entre força de core e dor. E o que a galera achou foi que não, que um dia já se acreditou que sim, tinha relação, mas na verdade não. Há mais ou menos 20 anos atrás, gurizada, um cara chamado Paul Rhodes fez um estudo e ele achou que se eu contraísse a musculatura profunda do abdômen, se eu contraísse o meu core, fizesse um treino orientado para essa finalidade, com essa ação, eu meio que estabilizaria a minha coluna e eu poderia mitigar, resolver, acabar com as dores lombares. E aí toda a cultura do treinamento funcional e de treinamento no geral, né, que veio depois disso, bebeu dessa fonte. E aí veio a fama de que treinar core é bom, e isso para a humanidade é bom, porque a gente vive numa rotina moderna de atividades que levou a uma pandemia de movimento que leva o nosso corpo a ser cada vez menos ativo e menos desenvolvido. Logo, portanto, o core da galera já é detonado de fábrica. É muito bom a gente ter um treinamento que é muito bom a gente se embasar em sistemas de treinamento que priorizam o treino de força, ou seja, o treino de core, né, de corpo todo, como base para desenvolver habilidades em cima. Porém, outro cara chamado Liederman, mais ou menos uns 10 anos atrás, ele fez uma pesquisa chamada O Mito do Core. E lá ele nos explicou que a dor, sobretudo a dor lombar, ela tem multifacetas. E a gente não pode associar a dor como causa-efeito direto. Eu não posso, por exemplo, vou exagerar, tá? Chutar a parede e achar que porque eu chutei a parede o meu pé vai doer. Tá certo que, beleza, chutei a parede, é lógico que é por isso que meu pé vai doer. Mas é que quando o assunto é principalmente coluna, lombar e exercício, não é bem assim que as coisas funcionam. Mentalidade, genética, hormônios, meu ambiente, o acúmulo de tarefas que eu faço ao longo do dia, o acúmulo de cargas que eu submeto ao meu corpo ao longo do dia, tudo isso se soma dentro do nosso organismo e a resposta do nosso organismo é dor ou não. Eu posso ter um corpo atlético, escultural, levantar 180 quilos e, de acordo com a pesquisa de 20 anos atrás, não ter dor lombar. Ou eu posso ser esse mesmo cara e ser. E me fugiu o termo agora. E ser positivo para dor. Ou eu também posso ser tudo isso, ter um corpo atlético e forte e disparar dor. Eu posso sentir dor. Então, galera, em linhas gerais, a gente precisa ter um core forte, não somente a região da cintura abdominal. A gente precisa ter glúteos fortes, arco plantar do pé forte, cintura escapular forte e fazer um programa de treinamento que se priorize movimento. A musculação, por exemplo, é um dos programas de treinamento mais comuns, o mais viralizado de todos, todo mundo conhece, ainda mais hoje em dia que tem muita criação de conteúdo em cima, só que é muito comum por cultura a gente não priorizar movimento na musculação, e sim a contração muscular. Isso é papo para mais um vídeo, né? Um vídeo inteiro, é um curso inteiro em cima só dessa questão, mas a musculação, por cultura, não metodologia, por cultura, ela não funciona muito bem para a gente tratar dor. Mas caindo na mão de um bom programa de treinamento ou de um bom treinador, sim, a gente pode resolver, né? Porque é personalizado e a gente pode trabalhar nas nossas fraquezas. O próximo ponto, a estabilidade.
Ainda indo de encontro a esse ponto que eu falei que a dor ela não é uma relação direta de causa e efeito, e sim multifacetas, a falta de estabilidade geral no corpo, vou usar o exemplo do ombro, a falta de estabilidade no ombro pode ser que seja a origem de dor, pode ser que não seja. Mas em via das dúvidas, é sempre bom a gente trabalhar que o nosso ombro, que a nossa escápula, então a articulação glenohumeral e a escápula torácica, elas sejam móveis dentro da sua amplitude de movimento e elas sejam estáveis dentro daquele movimento. Vamos lá. Todos os músculos do nosso corpo são sinergistas. Existem profissionais que acreditam que algumas articulações têm função de serem móveis e algumas outras articulações que têm a função de serem estáveis. Não está errado, tá? Até pouco tempo se pensava assim, mas hoje em dia eu sou da linha que acredita e né, tenho embasamento que tudo no nosso corpo vai ter que funcionar ao mesmo tempo. Tudo vai precisar se movimentar e todas as articulações e todos os músculos vão precisar neutralizar movimentos indesejados. Por exemplo, o caso do meu clean, que eu me machuquei há 7 anos atrás. Eu deveria ter uma boa amplitude de front rack para eu receber a barra na posição mais adequada. Como eu não tinha boa mobilidade e não sabia treinar mobilidade naquela época, eu recebi a barra com front rack insuficiente, ao invés da barra ficar acoplada no ombro, que é o que os treinadores pedem, a carga ela ficou inteira na minha mão. E como a articulação do punho era mais próxima, então aqueles 60 quilos que eu recebi acelerados, ele veio todo para cá. E aí o problema veio, né? Basicamente aí meio ano sem treinar. Então, caras, assim, valorizar o treino de estabilidade e acrescento de movimento é de suma importância que seja o nosso foco dentro de um programa de treino adequado. Sempre bom a gente procurar uma boa academia, um bom professor que tenha isso como prioridade. Então, pensando numa pirâmide de performance do corpo humano, primeiro, a base de tudo para a gente fazer qualquer coisa, seja brincar ou ir para a guerra, é, o movimento e a qualidade do movimento vem primeiro. Depois a gente desenvolve força e potência e depois a gente realiza nossas habilidades, né? Peguei emprestado a pirâmide de CrossFit e adaptei. Feito isso, turma, o outro passo seria olhar para o nosso sono. A pessoa que dorme mal, ela tem uma recuperação incompleta. Seja recuperação tecidual, né, de tendão, ligamento e músculos, ou uma recuperação neuro também prejudicada. Caras, assim, ó, é só tu olhar o rendimento de quem dorme mais e o rendimento de quem dorme menos. Eu não sou especialista do sono, mas sou profissional de educação física. Caras, todas as vezes que eu pude dormir mais, eu sempre rendia melhores nos treinos. E todas as vezes que eu dormia 5 horas ou menos, a força não vinha, o corpo ficava duro. E nesses casos é mais, quando a gente dorme menos, é mais perigoso a gente se machucar. E seja por uma questão de que a gente rompa algum tecido, tem uma ruptura, micro ruptura, ou que não aconteça nada físico localizado, mas o nosso sistema nervoso dispare a dor no local como um mecanismo de proteção. E aí, nesses casos, a gente precisa de calor, cisalhamento, ou seja, movimento. A gente precisa fazer uma atividade física neutra ou fazer um treino no dia seguinte leve, regenerativo, para o nosso sistema nervoso entender que ele deve desligar o disjuntor da dor daquela região como uma forma dele entender que está tudo bem, tá? Então é de suma importância a gente dormir pelo menos umas, vai, né, 7, 8 horas. E se não der para dormir com essa quantidade de horas, que pelo menos o nosso sono, mesmo sendo pouco, ele tenha qualidade. Isso, sem dúvidas, vai ajudar a gente a lidar melhor com as dores, seja lombares ou dor de ombro, dor de coluna, dor de joelho. E por último, galera, eu falei sobre o warm-up, sobre o aquecimento, aquele momento do treino entre o nosso estado relaxado, vida diária, sedentarismo, quando eu entro na academia, tô frio, e
O pico do treino, quando eu faço força, levanto deadlift pesado, faço LPO pesado, vou fazer um super treino de perna, um super treino de dorsal. A junção desses dois momentos, eles precisam de uma fase de transição. E caras, um dos melhores do mundo do CrossFit da nossa geração, Matt Fraser, falou numa entrevista que uma das maiores cagadas que ele fez na época de juventude era de, em menos de 6 minutos, não vou lembrar exatamente das palavras, mas em menos de 6 minutos ele saiu de um movimento de clean and jerk com barra vazia. Na segunda série ele já colocava anilha de 15 de cada lado, ia para 50 quilos, fazia uma repetição, duas. Na próxima série ele já ia para 90, 100. Em 6 minutos ele já tinha uma carga de, eu não vou lembrar exatamente, posso estar mentindo, mas em 6 minutos ele fazia um aquecimento muito forçado, né? Conclusão disso, muitas lesões, muito tempo treinando assim. Ele não dava o devido tempo para o corpo liberar líquido sinovial nas articulações. Ele não dava o devido tempo necessário de preparação para a musculatura dele aquecer, para a musculatura dele acordar. Acordar não é o termo científico mais correto, porque não tem nenhum músculo nosso dormindo. E algum chato da universidade iria falar isso. Mas o nosso corpo precisa de ativação muscular na hora. A gente precisa ter esse. De fato, a gente precisa light up, a gente precisa aquecer, ativar, antes de fazer um treino com carga mais elevada. E para isso, o nosso corpo precisa de tempo, ele não faz isso em 1 minuto. Atletas profissionais levam meia hora para preparar o corpo do estado, entrei na academia para o estado de pauleira máxima, 30 minutos, 40 minutos. Mas como nós não somos atletas profissionais, a gente precisa de uma estratégia um pouco mais adequada, porque senão nosso treino vai levar 3 horas. Então, caras, assim, 10 minutos, no mínimo 10 minutos. O ideal seria uns 15, 20, mas ok, entre 10 a 15 minutos é um tempo bacana, que geralmente funcionaria para muitos de nós, tá? A gente precisa fazer mobilidades ativas, a gente precisa fazer contração, cocontração, a gente precisa trabalhar controle articular rotacional, a gente precisa ensinar para o nosso sistema que ele precisa acessar amplitudes de movimento com segurança, com estabilidade, neutralizando movimentos desnecessários, e a gente precisa fazer isso a partir do quinto, sexto, sétimo minuto desse aquecimento, ir colocando carga gradual. Então, se eu vou ter um treino de 5 séries de 5 ou 7 séries de 2, e essa é a parte principal do nosso treino, se eu não aquecer direito as 2 ou 3 primeiras séries dessas 5 ou destas 7 séries, eu vou desperdiçar para o meu corpo ainda aquecer. Então, se era 5, eu vou acabar treinando 2. Se eram 7, eu vou acabar treinando 5. Então, eu vou precisar de 7 séries, se for o caso de 5, ou 12 séries, se for o caso de um treino de 7. Começando com uma carga um pouquinho menor. Então eu vou colocar uma carga leve, uma carga de, sei lá, 20 RMs, 12 RMs, a fim de esclarecer melhor em termos mais técnicos. Uma carga leve, sem complicar muito, 10 de cada lado se for treinar a perna, ou 2,5, 5 de cada lado se for fazer um treino de braço. E 5 repetições, 6 repetições, que não seja difícil, que eu consiga falar, que a minha frequência cardíaca não aumente demais e que não seja um peso que dê muita careta, que eu precise de tanto esforço assim para manipular essa carga. Passados 5 minutos, ou trocando em miúdos, 3 séries disso, 2, 3, 4 séries disso, aí sim eu começo a entrar para a carga de treino e entro o meu treino adentro. A qualidade do meu treino de 5 séries de 5 ou 7 séries de 2, depois de fazer uns 15 minutos já suados, ativos, com carga, desse aquecimento, trabalhando a parte tecidual, articular e neural, caras, a qualidade vai lá para as alturas. Inclusive a carga de treino vai parecer que ficou leve. Então, além de eu proteger o meu corpo de lesões ou de disparos de dor, eu ainda estou melhorando a qualidade do meu treino. Quem que não vai querer isso? E infelizmente muitas pessoas acabam não fazendo o treino dessa maneira, com aquecimento de melhor qualidade para depois treinar, por cultura, ou às vezes por pressa, rotina, falta de tempo.
Só que, caras, assim, é a mesma forma que a gente previne a lesão de acontecer, não existe prevenção 100% de lesões, a gente reduz a chance disso acontecer, principalmente para os casos da pessoa que treina sério. Caras, a gente consegue, com a mesma lógica de trabalhar tecido, articulação e neural, a gente consegue nos recuperar de lesões. Depois que eu fiquei sabendo disso, dessa maneira de tecido, articulação e neural, de trabalhar o corpo, eu nunca mais fiquei um mês sem ter que treinar. Nunca mais fiquei, muito menos 6 meses sem treinar. E quando eu me machuquei um pouquinho mais sério no início desse ano com deadlift, e aí foi uma fatalidade, aqueci bem, fiz tudo isso que eu falei para vocês e acabei sentindo uma contratura nas costas. Eu vinha de uma semana de treinos bem fortes e aí foi erro meu, né? Foi erro humano de montagem de treinos, de seguir a rotina de treino, de escolha de cargas, né? Eu precisei me ausentar 7 dias, uma semana ali de cargas altas. Eu mantive o movimento, eu reduzi a amplitude de movimento, todos os dias eu fazia mobilidade facial com movimento e todos os dias eu procurava fazer atividades físicas neutras para levar calor e cisalhamento de fibras para a região lombar. Resultado, em menos de 20 dias eu estava voltando a treinar. Em um mês parecia que eu nem tinha me machucado. E aí eu fico um pouco triste, galera, em ver alunos, praticantes que se machucam e têm que abandonar a atividade porque não conhecem nada disso que eu falei. Então, galera, manda esse vídeo para alguém que vocês conheçam que está precisando entender um pouco mais sobre como lidar com a própria dor, lombar, ombro, joelho, porque esse é um conhecimento relevante, tá? Muito relevante para a gente se manter treinando por 10, 15, 20 anos sem precisar parar de fazer o que a gente gosta. E se a gente se machucou, como que a gente faz para voltar no menor tempo possível, certo? Espero que tenha ajudado vocês hoje e abraço. Até o próximo Papo do Coach.